A gente continua o TOTUS Talks sobre robotização e agora para falar sobre dois tópicos importantes. As estratégias, não só para aplicação, mas para poder medir os resultados. E vamos falar de gente, né? Como é que você vê a mudança nos profissionais? Acho que a gente apresentou o terreno legal no nosso papo anterior, na primeira parte do nosso papo, mostrando o conceito, mostrando a fase de diagnósticos, mas acho que queria partir para o aspecto um pouco mais vida real. Como é que as empresas estabelecem essas estratégias de aplicação e vão ao longo do tempo medindo o resultado? Porque você falou assim, tem que escalar, você tem que mirar grande para poder encontrar resultado. Mas como é que eu sei que essas etapas estão dando certo? Aí tem um aspecto interessante que ele não é um aspecto de tecnologia, é um aspecto de gestão, né? Como é que eu sei que aquela atividade que eu faço, seja qual for a forma, está melhorando ou está piorando? Eu preciso medir. Idealmente eu deveria medir desde antes de automatizar, né? Até para poder comparar. Então a primeira coisa, eu preciso dispor de algum sistema de medição dos meus processos de negócio, independente de quanta automação exista neles. Onde estão as oportunidades? Existe um grande apelo e a maioria da procura, a maior parte da procura por robotização hoje, ela vai atrás do que eu brinco que é o extermínio do funcionário, né? O extermínio do trabalhador. O que é isso? É colocar robôs no lugar das pessoas para que você economize com o custo dessas pessoas. Essa é a primeira coisa que vem à cabeça de quem começa a pensar em robotização. E é possível que você tenha alguns ganhos com relação a isso. A gente sempre costuma dizer que isso depende do cenário de cada empresa. Quanto mais manual você estiver, quanto menos sistemas você utilizar, quanto menos integrações entre esses sistemas estiverem disponíveis, muito provavelmente você tem uma configuração de processo em que você tem muitas pessoas fazendo o trabalho que poderia ser feito por algum mecanismo automático. Eu costumo brincar que são pessoas fazendo o trabalho de robôs. Então, aqui você tem uma oportunidade de fazer esta troca, de colocar robôs fazendo trabalho de robôs e resolvendo essa questão. Isso vai ter uma extensão em cada empresa. Esse é o primeiro estilo de captura de benefícios. O segundo é pensar que existem em todas as empresas, especialmente no trabalho de escritório, um grande fluxo de trabalho ou grande quantidade de fluxos de trabalho de transformação de informações. É aquele cara que gera uma planilha, que manda um e-mail para o outro colega, que gera mais um pouco de planilha, que mistura com alguma informação do sistema, que consulta um site e assim por diante. É a rotina dele. Um jeito de procurar benefícios aqui é perseguir esse fluxo de informação no fluxo de trabalho. Para onde está indo essa planilha? O que acontece com ela depois? Quem faz o que com ela? E ir atrás disso até o final. Às vezes você descobre que no final não acontece nada, e aí você pode simplesmente eliminar o fluxo e não robotizá-lo. Ou então você descobre que você pode ter uma alternativa de analisar o que está acontecendo com essa informação e extrair daí algum valor diferente daquele que era produzido. Aqui tem um dado importante. Toda vez que a gente automatiza um processo ou uma atividade, a gente é presenteado com uma oportunidade que pode ser aproveitada ou não. Essa oportunidade é analisar o dado que está passando pelo duto da automação e tirar dali alguma informação que apoie uma decisão, que apoie uma medição, que apoie uma adição de valor a um serviço que eu estou prestando a um cliente e daí então criar valor novo. É essa mágica que tem a ver com um discurso que a gente costuma ver no mercado, que é o seguinte: quando você automatiza, você liberta as pessoas, liberta o tempo das pessoas. É nesse ponto que eu quero chegar. Então chegue. O que me chama a atenção é o seguinte: a gente vive uma revolução que tem muitos nomes, todo mundo gosta de dar nome, mas a gente só sabe que daqui a, sei lá, 50 anos nós vamos saber o que é esse período que a gente está vivendo. E há uma crise muito grande do indivíduo, que quando se depara com uma situação como essa que você descreveu, ele não percebe que ele está livre. Ele só consegue perceber que ele foi substituído. Como é que o gestor, e aí você falou que essa etapa é a etapa da gestão, como é que o gestor lida com essa percepção do profissional que ele tem ali nas mãos dele, que muitas vezes é um profissional absolutamente capaz, de que ele não está sendo, e mostra para esse cara, que ele não está sendo
substituído, mas que ele está ganhando um novo significado dentro da empresa. Porque essa transformação ela é fundamental para a gente explicar essa relação homem-robô, né? Como é que a gente faz? Na verdade, quando a gente fala do fator humano envolvido num processo de robotização, existem alguns aspectos que precisam ser considerados. O primeiro, tipicamente as pessoas que estão realizando essas atividades, sejam gestores ou profissionais das equipes, foram treinadas a cumprir regras, foram treinados a não ficar inventando muita coisa para não colocar em risco a atividade da empresa. Quando você fala em robotização, por mais que a robotização ela seja fatias dos processos sendo automatizadas, você perde um pouco do controle, sai da sua mão ao que você tem total controle e você passa a pedir por uma peça de software executar aquela transação. Então existe uma resistência inicial quanto à adoção desse tipo de tecnologia. Então esse é um cuidado que uma iniciativa de robotização tem que enfrentar. O segundo, a próxima preocupação é, ok, vamos robotizar, eu vou me livrar daquele trabalho manual que me sobrecarrega, só que isso, no segundo momento, gera preocupação do posto de trabalho, meu posto de trabalho, ser eliminado. E aí também é um fator a mais de resistência. O que tem que ser mostrado para os profissionais é que o que vai ser eliminado são aquelas atividades de menor valor agregado, inclusive para o profissional, não só para a empresa. Então, aquele profissional cujas atividades estão sendo robotizadas vai ter mais tempo livre para contribuir de uma maneira mais estratégica, agregar mais valor para a companhia. Esse é o ponto de vista importante para a companhia. Mas a gente tem que mostrar para o profissional que ele também passa a fazer coisas de valor mais agregado que vão ser importantes para a carreira dele. De forma que ele consegue agregar novas competências na sua descrição de trabalho, em que isso faz com que ele se torne um profissional mais completo. Então o robô ainda está dando conta daquilo que é mais manual, que gera sobrecarga, mas que não gera muito valor para a empresa e nem para o profissional que está desenvolvendo a atividade. Então o X da questão para conseguir o comprometimento, o engajamento das pessoas, é você mostrar essa jornada para eles. Se livre daquilo que é manual, que gera pouco desenvolvimento profissional e use seu tempo livre, dado que o robô está fazendo parte do seu trabalho, para trabalhar com atividades mais analíticas. Não é um desafio fácil, mas é onde eu entendo que a gente vai conseguir o engajamento da força de trabalho. Aqui existe um outro link importante, que é o seguinte: como é que se faz essa transformação dessa pessoa que era um profissional de repetição, padronizado, de trabalhinho repetitivo, se tornar um profissional analítico? Não é mágico, né? Não é no dia seguinte à implantação que ele fica analítico. Existe uma outra peça de tecnologia que deveria acompanhar a automação, a robotização, que é o Analytics. Então, quando a gente explora a informação que está passando pela automação, eu posso criar componentes analíticos que vão instrumentar esse cara num novo papel. E esse é o tópico do terceiro e último vídeo desse TOTS Talks sobre robotização. Como a gente analisa tudo isso? A gente conta daqui a pouquinho. Se você, claro, clicar no próximo vídeo. Se você chegou aqui neste segundo vídeo, saiba que há um anterior, você encontra tudo aqui reunido nessa edição do TOTS Talks Robotização.